Chuva volta com tudo e provoca transtornos em São Paulo e no Paraná. As imagens da tempestade de areia no Oriente Médio. Ex-funcionária invade escritório e faz 2 reféns em São Paulo. Governo admite corte no Minha Casa Minha Vida e não descarta aumento no imposto de renda. Frigoríficos crescem com exportações de frangos. Após 2 meses, 2 dos quíntuplos do Recife deixam a UTI. Na série especial, como a indústria substitui os consumidores que o cigarro mata. Boa noite. O Jornal da Record começa com a chuva em São Paulo. Essa terça-feira foi o dia mais chuvoso do ano na capital. Foi tanta água que o volume já ultrapassou o esperado para o mês inteiro. É a chuva tão necessária, né? Mas provocou transtornos, mais de 50 pontos de alagamentos e várias quedas de árvores. A Avenida Paulista desapareceu. E os paulistanos tiveram um dia e principalmente uma tarde de chuva forte. Quem saía do trabalho enfrentava congestionamento. Foram mais de 180 quilômetros de trânsito parado. Em Osasco, na Grande São Paulo, ruas ficaram alagadas. Do dia 1º até agora, choveu aqui na capital paulista mais que o esperado para todo o mês de setembro. E o dia de hoje foi o mais chuvoso. Mais de 40 quedas de árvores foram registradas somente na capital, principalmente na Zona Leste, onde ruas acabaram interditadas e casas foram atingidas. Esta árvore não resistiu à força do vento e caiu. Na queda, arrastou os fios de alta tensão. Uma mulher foi atingida pela árvore enquanto caminhava pela calçada. Ela saía do trabalho, que fica distante poucos metros daqui. Os bombeiros chegaram rapidamente, fizeram o resgate e ela foi encaminhada para o hospital. A gente ouve um grito, socorro, socorro, socorro. Aí alguém dá a volta para a gente ver quem era. A gente nunca imaginaria que tinha alguém na rua nesse momento. E aí ela estava presa ali. Os galhos também atingiram 5 veículos que estavam estacionados na rua. Gabriel não tem seguro. Escutamos um estalo forte, achamos que pudesse ser o disjuntor ou algum fio de energia. Quando a gente olhou, era simplesmente a árvore caindo. E aí você vê o seu carro nessa situação? Agora eu nem consigo mais ver o carro direito debaixo dessa árvore. Uma semana após ser demitida, uma mulher invadiu um escritório de advocacia no centro de São Paulo e ameaçou os funcionários do local. Armada, ela fez ex-patroas reféns durante quase 5 horas. No 6º andar do prédio em São Paulo, um homem sai pela janela. Ele usa uma madeira apoiada sobre um aparelho de ar-condicionado para se deslocar até o apartamento vizinho. Isso porque no cômodo ao lado havia 2 advogadas sob a mira deste revólver. Aos poucos, funcionários que trabalhavam no mesmo edifício foram saindo, nervosos. Muitos passaram mal. Durante 5 horas, uma mulher identificada como Elda Soares Santos, de 56 anos, fez as ex-patroas reféns. O motivo seria a demissão. Ela chegou a atirar 2 vezes contra uma porta, o que causou pânico para quem estava na galeria, no centro da cidade. Negociadores da Polícia Militar foram chamados. Logo depois que se entregou, a mulher foi levada para um hospital em São Paulo. Ela estaria fora de controle e precisou ser internada. Segundo a polícia, os médicos informaram que ela foi sedada e hoje não receberia a alta. É confusa, muito nervosa, mas ela tem um problema que foi demitida, ela tinha problema de tomar remédios que não tomou hoje de manhã e ameaçava se matar. As vítimas também foram medicadas e prestaram depoimento. Uma testemunha-chave que denunciou um grupo de policiais militares acusados de dezenas de mortes em 2009 foi assassinada no Rio de Janeiro. Na época, o caso foi conduzido pela juíza Patrícia Cioli, que processou o grupo. Logo depois, a juíza também foi executada. Essa mulher não cometeu nenhum crime, mas vive presa dentro de casa. Desde que minha filha abriu a boca para a justiça, nunca mais eu tive paz.
Ela é mãe de Miridian Mascarenhas, testemunha-chave da ação de um grupo de extermínio investigado por pelo menos 20 mortes em São Gonçalo, no Rio. 5 anos atrás, Miridian decidiu contar o que sabia sobre a atuação da quadrilha para a juíza Patrícia Scioli. Ela era dependente de drogas e seria informante dos acusados. Por isso, foi beneficiada com a delação premiada. Desde então, 60 policiais militares foram parar na prisão. A maioria das pessoas que a doutora Patrícia queria pegar, ela pegou. Depois que isso aconteceu, muitas mortes aqui em São Gonçalo diminuiu. Pouco tempo depois, em agosto de 2011, a magistrada de 47 anos foi assassinada na porta de casa. Depois da morte da juíza, que era titular da 4ª Vara de Execuções Penais aqui de São Gonçalo, Miridian passou a viver escondida. Abandonou o município com a família e aguardava ser incluída no programa de proteção à testemunha do governo do estado. No último fim de semana, ela e o marido foram assassinados. Miridian iria prestar um novo depoimento no início do mês que vem. A Secretaria de Direitos Humanos informou que o caso está sob sigilo e não explicou por que a testemunha deixou de ser incluída no programa de proteção. A Justiça determinou que a Delegacia de Homicídios da capital investigue o caso. Agora, nossa série especial vai mostrar como os jovens são vítimas do fumo. 200 mil brasileiros morrem todos os anos de doenças associadas ao cigarro. Para conquistar novos consumidores, a indústria usa estratégias criticadas pelas autoridades de saúde. Imagens que chocam. São de vítimas de uma indústria que faz qualquer negócio para sobreviver. Que vende um produto agora mais viciante e letal do que nunca. A longo prazo, essa indústria mata metade de seus consumidores. Por isso, precisa sempre de novos dependentes. No Brasil, nosso produtor não teve dificuldades para filmar jovens fumantes em idade escolar. Fornecer cigarro a menor é crime. Mas na banca de jornal, o adolescente compra por alguns centavos o cigarro avulso, que acende ali mesmo. O menino que aparece fumando na esquina volta à infância quando ganha balas de um amigo. É só passar na porta das escolas para descobrir que muitos começam bem cedo. Fumante veterano aos 17, este começou aos 12. Desde os 12? É 12 para 13. Não consegue parar mais. Consegui, sei lá, já tentei uma vez, mas não vou conseguir dar. Os relatos se repetem. Você fuma desde quando? Desde os 12. É mesmo? Faz tempo que você fuma? Faz 3 anos. 3 anos já? É. Tem quantos anos? 17. Logo, eles descobrem que já não conseguem abandonar a nicotina. Foi o que aconteceu com o paulistano Vitor, quando ele tinha 14 anos. Hoje, aos 21, o universitário não deixa de comprar um maço por dia, mesmo desempregado. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fumar um cigarro, porque eu penso que são 8 horas sem fumar, então o meu corpo está pedindo muito isso. Em Heliópolis, Júnior, também desempregado, gasta o que não pode com o cigarro. Quanto da sua renda vai no cigarro, Júnior? Uns 100, 150 reais. 150 por mês? Faz diferença, hein? Muita. Quando o número de fumantes despencou no Brasil e no mundo, a indústria do cigarro parecia a caminho da extinção. Mas, dos laboratórios dela,
surgiram novas armas sofisticadas, capazes de causar dependência nas primeiras tragadas. Uma dessas armas é o cigarro que carrega uma bolinha no filtro, como se fosse um brinquedo de estourar. Ela libera o sabor do mentol, que mascara o gosto ruim e tem efeito anestésico para não irritar a garganta, torna o cigarro ainda mais viciante. E além de favorecer a questão do sabor, ele também provoca aí uma maior inalação, né, da nicotina e das substâncias presentes no cigarro. Então, existem uma série de produtos que vão aumentar a dependência, né, na medida em que eles vão facilitar a absorção de nicotina. São os aditivos do cigarro, 600 ao todo. Munição calibrada para fisgar iniciantes. Não é por acaso que quase metade dos estudantes brasileiros que fumam escolhem cigarros com sabor. Então hoje você encontra cigarro de menta, de cravo, de baunilha, né, às vezes morango, chocolate. Então são coisas que atraem ao público infanto-juvenil, digamos assim. O aditivo mais poderoso é a amônia. Em laboratório, veja como ela reage numa mistura. No corpo, acelera e aumenta o impacto da nicotina no cérebro. Quando a amônia é colocada no cigarro, ela alcaliniza a fumaça e ela libera mais nicotina para o pulmão de quem está experimentando ou usando regularmente, fazendo com que aquele cigarro ele tenha uma capacidade maior de causar dependência. A tecnologia da amônia, hoje aperfeiçoada com outros compostos, é o segredo por trás do Cowboy, que tornou esta a marca mais popular do mundo. Dois atores que ajudaram a vender esta imagem de liberdade morreram cedo de câncer de pulmão. O mundo já foi bombardeado por esta propaganda enganosa. Até médicos foram usados para recomendar a melhor marca. What cigarette do you smoke, doctor? A indústria se aproveitou da luta das mulheres para vender o cigarro como símbolo de libertação. Apelou diretamente às crianças, com o uso do desenho animado. Com a proibição dos comerciais em muitos países, a indústria migrou da TV para a internet. Em vídeos, repete a fórmula de associar o cigarro à aventura, diversão, beleza, sucesso e, principalmente, juventude. No Brasil, também promove seu produto com métodos sutis nos 350 mil pontos de venda desenhados para falar diretamente aos jovens. Então você vê nas padarias, nas bancas de jornais, o cigarro sempre próximo ao caixa, que é onde todos vão passar quando fazem a compra, e muito próximo às balas, aos doces, chicletes, né, que são também produtos que atraem a esse público. Além disso, a indústria patrocina festas. Na Austrália, para combater o consumo, o governo criou embalagens iguais, com fotos de alerta dos dois lados. A marca aparece de forma discreta. No Brasil, nunca a indústria investiu tanto nas embalagens. E as embalagens, elas passam a ser um grande elemento para a comunicação com o potencial consumidor jovens. E aí a gente vê aquelas embalagens em destaque, em neon, lindíssimas, as cores, né, bem atrativas, metálicas, variadas, né, e a posição das embalagens também diz muito claramente qual é o objetivo daquela, né, quem é o alvo, né, daquela estratégia.
Nós entendemos que esse tipo de embalagem é claramente voltada para o público adolescente, né? Uma vez que tem toda essa questão da geladeirinha, que quando você abre, acende a luzinha, não é um público adulto que teria interesse nesse tipo de embalagem. A indústria insiste que seu alvo não são os menores de idade. Mas não é o que mostram os segredos que se tornaram públicos fora do Brasil. Os documentos internos da indústria do tabaco, que foram abertos ao público devido a litígios em outros países, como os Estados Unidos, Reino Unido, elas mostram claramente que é estratégico para a indústria captar o adolescente. O resultado é que 90% dos fumantes experimentam o cigarro pela primeira vez antes dos 18 anos. No Brasil, a média de idade é de 13 anos. Imaginaram que a indústria vendeu ao longo dos anos de que o cigarro é uma passagem para a vida adulta, então que ainda existe, né, no imaginário aí, da sociedade, dos jovens. E aí ele começa a fumar, a nicotina faz o resto. A ofensiva da indústria para capturar novos fumantes acontece justamente quando a ciência descobre que mesmo quem nunca tocou num cigarro pode sofrer as consequências dele. Quem fuma pode se perguntar se é possível fotografar uma substância cancerígena existente no cigarro. O pessoal deste laboratório aqui da Universidade de Campinas conseguiu. Essa substância amarela que aparece no filtro de um cigarro fumado é a nitrosamina. E o pior é que ela pode afetar mesmo quem nunca chegou perto de um cigarro. Sabe-se agora que além dos fumantes e dos fumantes passivos, aqueles que apenas respiram a fumaça alheia, existem também os fumantes de terceira mão, gente que entra em contato com as substâncias cancerígenas produzidas pela combustão do cigarro, as bitucas descartadas pelos 20 milhões de brasileiros que ainda fumam são um risco ambiental. Ela pode afetar quem está passando, ela pode afetar lençóis freáticos. As nitrosaminas também se espalham através da fumaça. Isso significa que os fumódromos frequentados por jovens brasileiros são ambientes altamente tóxicos. É difícil de falar até, tanta fumaça. O estudo serve de alerta a pais fumantes que tentam proteger os filhos do contato com o cigarro. Valdir e a esposa não fumam dentro de casa, mas faziam isso no automóvel quando não estavam com as filhas. Só agora descobriram que o carro está contaminado com as nitrosaminas. Em relação a isso aí, eu nem imaginava que existia. Você não imaginava? Não, eu sei que todo mundo fala, o cigarro faz isso, o cigarro faz aquilo, mas que ficava grudado nos tecidos do carro. Fica no tecido do carro ou na parede da casa. O risco é maior para crianças de menos de 8 anos de idade, que ainda estão com formação. O mundo todo se espantou com a imagem de Ardi, o bebê da Indonésia que começou a fumar aos 2 anos de idade. O que pouca gente sabe é que ele é apenas a ponta de um iceberg. A ofensiva da indústria sobre o mercado deste país asiático é impressionante. A propaganda é liberada. O patrocínio de eventos para jovens também, assim como a venda para menores. Como no Brasil, eles compram cigarros avulsos em bancas. Por causa do lobby da indústria, o governo da Indonésia ainda nem reconheceu que a nicotina causa dependência. Enquanto isso, milhares de crianças fumam livremente, mesmo a caminho da escola. No Brasil, a situação está longe de ser tão dramática, mas a indústria abriu fogo contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois que a Anvisa decidiu proibir quase todos os aditivos, que são a principal arma para conquistar novos fumantes.
Então, essa estratégia, esse cerco que eles fazem à Anvisa mostra o quão importante para eles é manter o sabor dos cigarros como uma forma de atrair os adolescentes para o consumo e mantê-los no consumo até que a dependência da nicotina se instale e mantenha-os cativos no consumo. Os fabricantes não só conseguiram uma liminar na justiça para continuar usando os aditivos, como agora questionam no Supremo Tribunal Federal o poder da Anvisa para regulamentar o cigarro. Em nota, a Souza Cruz disse que contribui para combater a venda de cigarros a menores e que oferece produtos de qualidade para consumidores que escolheram o hábito de fumar. Afirma que não há provas científicas de que os cigarros com mentol e outros aditivos ofereçam mais riscos à saúde. A empresa diz defender um marco regulatório razoável, que garanta os direitos de fumantes e não fumantes. Também em nota, a Philip Morris disse que só se comunica com adultos fumantes e que segue expressamente a legislação vigente no Brasil. Foram enterradas hoje as vítimas do acidente de ônibus na região de Paraty, no Rio de Janeiro. Os 15 corpos foram reconhecidos. Muita gente veio dizer adeus. As irmãs Raquel e Thalita eram muito respeitadas na comunidade em que viviam. Hoje retornariam ao trabalho, mas estavam entre os 15 mortos no acidente do Morro do Deus Me Livre. Apoio, dedicação aos pais, ao irmão e com toda a família. Meninas maravilhosas. No Rio e em Minas, outras vítimas foram sepultadas. Também houve muita tristeza no enterro do casal Cláudia Arruda e Robson Braga, em Belo Horizonte. Eles viajaram para comemorar o aniversário deles. O ônibus que no domingo levava turistas de Paraty até o distrito de Trindade tombou num trecho de curvas fechadas. Por enquanto, os peritos descartaram falha nos freios. 81 pessoas estavam no ônibus. A Colitur alega que poderia transportar até 83, 45 sentadas e 38 em pé, por ser ônibus urbano. Segundo a Prefeitura de Paraty, o ônibus não consta na lista oficial de veículos que operam na região e poderia ter sido incluído na frota para atender à demanda do feriado. A Prefeitura disse que não renovou o contrato de concessão em razão dos serviços precários. A empresa havia recebido 131 notificações e intimações do Departamento de Transportes ao longo de 2 anos. Tentamos contato, mas a Colitur não se manifestou. Um trem carregado de celulose pegou fogo em Valparaíso, no interior de São Paulo. Ao todo, 37 vagões ficaram destruídos. Uma brasileira foi encontrada morta no domingo no apartamento em que morava com o filho na Espanha. O suspeito é o ex-companheiro, o espanhol Diego Abalde. Ele se entregou à polícia. 92 pessoas morreram nas estradas federais durante o feriado de 7 de setembro. Segundo a Polícia Rodoviária, foram 869 acidentes e mais de 1.300 feridos. Minas Gerais contabilizou o maior número de acidentes. O deputado federal do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, vai responder à ação criminal no Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado pelo Ministério Público de envolvimento no desvio de recursos do BNDES e vai responder pelos crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E nós voltamos a falar da chuva. O temporal que atingiu o Paraná deixou milhares de desabrigados. Em Foz do Iguaçu, os ventos de mais de 100 km por hora provocaram muita destruição. Pedras de gelo quase do tamanho de uma laranja. Quando viu, só pede, derramando por tudo. E questão de pouco tempo, né? Fez a destruição. A chuva de granizo atingiu milhares de casas ontem à noite no Paraná. 50% das residências da cidade de Nova Esperança, que tem 28 mil habitantes no noroeste do estado, ficaram destelhadas. A situação foi ainda pior em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Carros ficaram destruídos e a força do vento derrubou este prédio de 5 andares que estava em construção. As aulas foram suspensas nas escolas municipais das regiões mais afetadas. Este colégio se transformou num ponto de atendimento para os moradores. Muita gente também não tem onde ficar e, por isso,
decidiu esperar ajuda aqui mesmo. Perdi tudo. Na cidade já faltam telhas e principalmente lonas. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal deve ser afetado pelos cortes de gastos. E na França, o ministro Joaquim Levy disse que a equipe econômica estuda aumentar o imposto de renda para reduzir o rombo no orçamento. Para cobrir o rombo de mais de 30 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, o governo promete construir uma saída junto com o Congresso. Mas hoje, na França, o ministro da Fazenda se adiantou e não descartou nem a hipótese de aumento do imposto de renda. Levy admitiu que a ideia está em estudo no governo. A situação dos cofres do governo federal começa a comprometer a promessa da presidente Dilma de poupar de corte de gastos os programas sociais. O Planalto admite que apenas as ações de transferência de renda, como o Bolsa Família, serão preservados. Já o Minha Casa Minha Vida, o programa de moradias populares do governo, verdadeiro símbolo da gestão de Dilma, será sim afetado. A própria presidente Dilma considera difícil cumprir a próxima meta do Minha Casa Minha Vida, entregar mais 3 milhões de moradias até 2018. O programa conta com mais de 15 bi no orçamento do ano que vem, mas esse dinheiro só dá para terminar as casas já contratadas. Ainda assim, está mantido o lançamento da terceira fase do programa nesta quinta. Uma parte desse recurso é para a continuidade do Minha Casa Minha Vida 2. Outra parte certamente será para o Minha Casa Minha Vida 3. Eu não creio que haja nenhum adiamento, mas há simplesmente essa fase final de alinhamento do programa com o orçamento da União. O ministro também descartou o afastamento dos colegas Mercadante, da Casa Civil, e Edinho Silva, da Comunicação de Governo. Ambos são alvos de inquérito autorizado pelo Supremo por ligações com desvios apurados na Operação Lava Jato. Não há nenhuma razão, somente pela abertura de investigações, para haver qualquer abalo na confiança da presidenta no Edinho e no Mercadante. Em reunião agora à noite com governadores do PMDB, o vice-presidente Michel Temer deve propor um outro aumento de impostos. A ideia é elevar a contribuição cobrada sobre os combustíveis e que é dividida entre o governo federal, estados e municípios. A movimentação mostra que os principais acordos da base aliada ainda passam pela vice-presidência, o que, segundo os governistas, desmente os rumores de distanciamento entre a presidente Dilma e seu articulador político Michel Temer. Tem muito conversar, certo? E isso acaba prejudicando uma aliança que a gente tem que consolidar, porque o PMDB é fundamental para o sucesso do governo. Existe uma parte que demonstra insatisfação, nós devemos respeitar essas posições, mas eu identifico essa como uma posição minoritária dentro da bancada e dentro do partido. Michel Temer vai discutir no jantar que oferece agora aos governadores do PMDB o aumento de 50 centavos na cobrança da CID, a contribuição que recai sobre os combustíveis. A ideia é resolver o problema da falta de dinheiro no Poder Executivo, já que a arrecadação do imposto da gasolina é dividida entre os governos federal, estaduais e municipais. Quando se fala em remédios amargos, tem que ser, digamos assim, o menor dos remédios amargos, né? Os 7 ministros do PMDB e os presidentes da Câmara e do Senado também participam do encontro, mas Renan Calheiros já se mostrou contrário à proposta. Eu continuo achando que primeiro é preciso cortar despesa, reduzir ministérios, extinguir cargos em comissão. Eu acho que esse é o dever de casa e em seguida se discute o que vai fazer com o déficit fiscal. Veja ainda nesta edição, o estudante morre baleado durante a operação policial no Rio de Janeiro. E já a seguir, tempestade de areia provoca mortes e lota hospitais no Oriente Médio. Uma forte tempestade de areia atingiu o Oriente Médio e matou 8 pessoas. Cidades cobertas pela areia. A gigantesca nuvem que deixou o céu amarelo veio do Iraque e ganhou força na Síria, onde 6 pessoas morreram. Até os combates e ataques aéreos foram interrompidos. No Líbano foram 2 mortes e 750 pessoas hospitalizadas com problemas pulmonares. Jordânia e Chipre também foram atingidos. Autoridades orientaram a população a permanecer dentro de ambientes fechados, principalmente grávidas, idosos e crianças. Quem saiu de casa teve que usar máscara. Muitos voos foram cancelados por causa da falta de visibilidade.
até do espaço. Foi possível ver a nuvem. Tempestades de areia são comuns e frequentes nessa época do ano aqui no Oriente Médio. Mas o que chamou a atenção, além dessa nuvem carregada de areia e poeira, foi a intensidade do calor e dos ventos, o que dificulta ainda mais a respiração. Aqui em Israel, o índice de poluição do ar atingiu um nível 5 vezes maior do que o normal. Mais de 100 pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios. E a previsão dos meteorologistas é que o tempo continue assim na região até a próxima quinta-feira. Uma carreta com um carro amarrado precariamente em cima da caçamba foi flagrada circulando numa via expressa de São Paulo. Um motorista que vinha logo atrás registrou o momento em que ela passa sob uma ponte e por muito pouco não fica entalada. Você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. E veja a seguir, exportação brasileira de frangos bate recorde. E também os quíntuplos do Recife. 2 bebezinhas já ganharam peso e puderam pela primeira vez sentir o colo da mãe. Um menino de 13 anos morreu baleado durante a operação da polícia em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais cumpriam mandados de prisão e entraram em confronto com os traficantes. Segundo testemunhas, o garoto foi atingido no momento em que jogava bola. Revoltados, os moradores fecharam algumas ruas. A polícia usou bombas de efeito moral para acabar com a manifestação. As escolas fecharam e 3.000 alunos ficaram sem aula. A crise que atinge alguns setores da economia parece longe dos frigoríficos. As vendas vêm crescendo mês a mês. Este ano, as exportações brasileiras de frango bateram recorde e passaram de 2.800.000 toneladas. No frigorífico no interior de São Paulo, Eduardo supervisiona uma das linhas de produção para garantir que o ritmo continue acelerado. Ele chegou aqui logo depois de ter saído de outra empresa. Hoje a gente vê algumas pessoas desempregadas e imagina a situação, né? Mas nesse ramo, graças a Deus, não senti isso aí, foi muito rápido mesmo um novo emprego. Desde o início do ano, já foram contratados 200 novos funcionários para dar conta do aumento das encomendas. A empresa prevê para este ano um crescimento de 15%. A receita para esse resultado tão positivo combina o aumento do consumo no mercado interno e as exportações, que melhoraram com a alta do dólar. O produto brasileiro mais barato lá fora ganhou mercado em vários países. Coreia foi um país que cresceu bastante, Oriente Médio de uma forma geral e também a China. De janeiro a agosto, as exportações brasileiras de frango passaram de 2.800.000 toneladas. A expectativa é de fechar o ano com um recorde de vendas. Nós temos aí uma avicultura mais moderna do mundo e desde 2005 somos o primeiro exportador e já estamos superando a China como produtor nesse ano. As montadoras de automóveis e a indústria de papel e celulose também registram aumentos na exportação. Mas só a cotação favorável não garante, em outros setores, o crescimento necessário no comércio mundial. Nós temos que reganhar competitividade, aumentar produtividade, baixar custos. Temos uma série de coisas para fazer, além da taxa de câmbio, para dar condições estruturais da economia voltar a crescer de forma efetiva e significativa. A chuva diminui no sul do Brasil, mas o tempo permanece instável sobre o sudeste e o centro-oeste. Uma frente fria e a umidade da Amazônia provocam temporais entre Mato Grosso e Rio de Janeiro. A chuva será isolada no Amazonas e de Sergipe ao Rio Grande do Norte. Tempo muito seco entre o norte de Minas, Pará e Piauí. Estado de emergência em algumas cidades, com umidade abaixo de 12%. O dia amanhece frio no sul e em Curitiba a mínima é de 9 graus. Em Porto Alegre, à tarde, faz 23. Em Fortaleza, calor, com 31 graus.
Amanhã, em Campo Grande, a previsão é de temporais e a máxima é de 30 graus. No Recife, faz 29. Em Manaus, 35. Em São Paulo, o tempo continua chuvoso e com sensação de frio. Máxima de 21. 2 dos quíntuplos que nasceram no Recife há 55 dias receberam alta da UTI. São 2 meninas que agora vão poder aguardar a chegada dos outros irmãos ao lado da mãe num quarto do hospital. No hospital, a expectativa é grande. Afinal, lá se vão 55 dias desde o nascimento dos quíntuplos. Na hora de dormir, quando fecho as portas, olho para um lado, olho para o outro, não tem nenhuma comigo, aí dá vontade de chorar, de me desesperar. Heloísa e Helena são as primeiras a ser liberadas. A mãe não resiste ao encontro. Já foi pegando, com certeza. As irmãs vão ficar em um quarto do hospital ao lado de Ildiane. No primeiro contato, fora das incubadoras, muito amor. Os outros 3 bebês, mais 2 meninas e um menino, ainda devem permanecer por mais alguns dias na UTI. O garoto passou por uma pequena cirurgia no coração, passa bem e logo, logo, todos devem estar aqui, ó, junto às irmãs. As 4 devem sair juntas e Netinho eu acho que vai sair um pouquinho depois. Depois as meninas vão voltar para resgatá-lo. Ildiane e o marido Valmir passaram mais de 5 anos tentando ter filhos. Depois de um tratamento, veio a surpresa. As crianças nasceram prematuras, com pouco mais de 1 quilo cada. Agora, com a alta das meninas, a família já começa a tomar forma. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e uma entrevista reveladora com a jovem brasileira conhecida por leiloar a virgindade. Ela vai contar o que aconteceu depois que recebeu uma oferta milionária. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã aqui no JR. Boa noite, até amanhã.